Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim falar com vocês sobre relacionamento amoroso. E aí eu trouxe o livro do Tiago Almeida. Ele é professor da USP e da Unesp e também pesquisa na área dos relacionamentos. E o livro chama Relacionamentos Amorosos: o antes, o durante e o depois. Eu até quero depois destrinchar e aprofundar um pouco mais nesse livro, porque eu acredito que ele traz boas reflexões para o campo dos relacionamentos. Mas hoje eu vou falar um pouquinho com foco nas paixões proibidas. E aí eu trouxe aqui uma colinha para me ajudar a falar com vocês a partir de trechos que eu tirei do livro, né? Tem uma parte que o Tiago fala assim: não raramente nos sentimos extremamente confusos. Passamos por fases em que nada nos parece claro, onde tudo fica complicado demais, misturado demais, e assim torna-se praticamente impossível saber o que queremos. Quando ele fala isso, eu fiquei refletindo sobre as crises que acontecem, principalmente depois de 2, 3 anos de relacionamento. É claro que tem crises que acontecem antes, mas quando você já está com uma pessoa, já passou aquele momento inicial da paixão, que tudo é bom, que tudo é belo, que tudo é perfeito, e aí que cada um começa a perceber os defeitos, né, do outro. Então, e aí a gente tem que conviver com isso, né? Até porque o ser humano ele é dotado de qualidades e também de defeitos. Então a gente percebe que quando vai ao início dessas crises, né, um dos primeiros comportamentos mais característicos é a dificuldade, né, de comunicação entre o casal. Então falta diálogo, esse diálogo ele está disfarçado de ironias, né? Há um silenciamento, né? Atrás desse silenciamento um aborrecimento, uma mágoas, né? Um desejo intenso do outro de modificar o outro, de fazer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja, né? E um relacionamento saudável é aquele relacionamento em que eu não tente mudar o outro a partir das minhas convicções, dos meus valores e das minhas experiências, mas que eu aceite o outro da forma como ele é. Então, quando começa, né, essas crises, há esse distanciamento do casal, como eu disse, e o casal também encontra uma dificuldade para solucionar de uma forma muito positiva o seu desfecho, né? Eu recentemente, né, recebo aqui no consultório casais com dificuldades no relacionamento, em que ambos percebem que, olha, a única saída que eu encontro nesse momento para a gente retomar o nosso relacionamento que está um pouco mais difícil é procurar um psicólogo, é fazer uma psicoterapia de casal e tentar corrigir mesmo. Eu vou olhar para os meus defeitos, né, e tentar me tornar um ser humano melhor para que a nossa convivência seja mais pacífica. Então, esse tem que ser um dos movimentos do casal quando eles percebem que há uma necessidade, há um desejo de estar com o outro, porque o outro me oferece possibilidades e vale a pena estar com ele porque ele também tem qualidades. Mas quando a gente está falando de crises, né, também surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, por que ninguém me ama, ninguém me quer? Né? Ou como conquistar um parceiro? Estou sendo correspondido? Às vezes a gente fica com essa dúvida mesmo, né? Assim, será que ele está me amando da forma ou gostando de mim da mesma forma como eu gosto dele? Durante o decurso do relacionamento, as dúvidas podem crescer e tornar-se mais complexas. Será que ele ainda me ama, né? Depois de um tempo de relacionamento? Será que ele ainda tem o mesmo sentimento por mim? Por que ele não demonstra? Por que ele não fala, né? Por que ele não me trata como ele me tratava lá no início? E a gente precisa entender também, gente, que as pessoas elas passam por transformações, né? E uma dessas transformações é a forma como que nós vamos nos relacionando e às vezes pequenas chateações do dia a dia
vai fazendo com que o outro tenha esse ou aquele comportamento. E aí fica também um outro questionamento, né? O que eu faço para espantar a monotonia para fora do nosso relacionamento? Então, quando a gente percebe que aquele relacionamento já entrou na rotina, né? O casal já não faz mais uma viagem de férias, já não programa mais um final de semana juntos, né? Para cozinhar, fazer coisas simples, assistir um filme juntos, coisas que vai colocar o casal mais em sintonia um com o outro. E um grande questionamento que fica, né? Será que ele é fiel? Será que ela é fiel? Quando começa a surgir esse questionamento, já há uma desconfiança mesmo, né? Porque talvez a questão sexual já não está tão legal. Isso já vem também da falta de comunicação. Então, outros questionamentos. Será que temos futuro com ele ou sem ele, né? Será que eu fico com ele? Será que eu termino? O que será que seria melhor para mim? É muito bacana quando a gente tem essas reflexões, porque são elas que vai, de certa forma, nos angustiar para também nos transformar, né? E fazer com que a gente encontre uma solução mais positiva para esse relacionamento. Com isso, gente, é muito importante que a gente não esqueça do amor próprio, né? E eu vejo isso assim, quando você está muito envolvido com uma pessoa, você se doa muito para um relacionamento e esquece de você mesmo. E isso jamais pode acontecer. É claro que também aqui a gente não pode ter um delírio de grandeza, né? Algo meio que narcísico, né? Porque senão falta empatia, falta o desejo de gostar e de se colocar no lugar do outro. Mas cuidar de você para que você tenha coisas positivas para oferecer para o outro é primordial. Então, lembre-se sempre disso, que o outro tem que te respeitar, né? O respeito, gente, numa relação amorosa, afetiva, é primordial. Se você permite que o outro te desrespeite, com certeza ele vai te desrespeitar 1, 2, 3 vezes. E a mesma coisa vale para você também. Você também não pode desrespeitá-lo, porque você abre uma brecha para que ele também tenha o mesmo comportamento. Então, gente, é muito importante a gente dar um limite para o outro, para ele saber até que ponto que ele pode nos tratar. Porque nós não somos objetos do outro, né? Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio para ser o que a gente quiser e no final encontrar com o outro e ter momentos bons. Comumente a gente ouve, né, pessoas relatarem quando terminam um relacionamento amoroso que vão cuidar mais de si mesma, cursar uma faculdade, frequentar a academia. E nessas situações as pessoas tomam consciência que investiam mais no outro, na relação, do que investiam mais em si mesmo. Já percebeu? As pessoas, quando elas terminam um relacionamento, que elas voltam mais para si. E o ideal, gente, seria que a gente fizesse isso durante o tempo todo, que a gente tivesse cuidando do outro, cuidando da relação, mas ao mesmo tempo cuidando da gente, não esquecendo que nós também precisamos de cuidado. E no fim é nós com a gente mesmo. Então a gente precisa mesmo cuidar para que essa relação seja boa. E para que ela seja boa, eu tenho que estar bem comigo, né? A minha saúde emocional tem que estar boa, a minha saúde física, os meus relacionamentos como um todo. Isso é primordial para um relacionamento saudável. Aqueles que por alguns motivos não cresceram num ambiente acolhedor e duvidaram dos sentimentos dos pais têm grandes chances de terem problemas com o amor próprio, ou aquilo que intitulamos de autoestima. O Tiago, no livro dele, ele está trazendo justamente isso, a importância que nós precisamos ter de pensar, né, como é que foi a nossa criação lá atrás, como é que foi o relacionamento dos nossos pais. Será que eu não estou reproduzindo
um tipo de relacionamento que os meus pais tiveram no passado. E aí fica para os pais também pensarem como é que nós estamos criando e cuidando dos nossos filhos para que eles possam se sentir amados, protegidos, para que eu possa trabalhar a autoestima de uma forma interna, para que isso não prejudique ele, né, o meu filho, nas relações que ele vai ter futuramente, principalmente na relação amorosa, mas também em outros tipos de relação, como por exemplo na relação profissional. E o número cada vez maior de histórias da vida real que narram, né, diversas insatisfações e desilusões amorosas, né? Então você se entrega totalmente para um relacionamento, né? Quantas pessoas estão vivendo hoje que eu escuto, né, aqui no consultório: eu não acredito mais no amor. Eu tenho uma frase comigo que é assim: eu prefiro amar do que nunca ser amado. Então a gente não pode desacreditar de amar, de que existe uma pessoa que dá certo com o nosso jeito de ser, com o nosso estilo. Agora, eu sou uma pessoa um pouco crítica, que eu acho que nós também temos que querer pessoas que nos acrescentem, pessoas que tenham um propósito, que se afine, né, com a nossa realidade de vida mesmo. E aí, nesse mundo que nós estamos vivendo, que ele é um pouco superficial, como eu disse num outro vídeo, isso fica um pouco mais difícil, mas também nós não temos que ter urgências, né? Às vezes eu vejo as pessoas aí loucas, assim, para encontrar uma pessoa, né? E aí encontra o primeiro e se relaciona, e quando percebe está cometendo erros que cometeram no relacionamento anterior, né? Ou erros que poderiam ser evitados a partir de um momento de reflexão que você tem consigo mesmo, de ajustamento. Olha, eu preciso melhorar isso enquanto ser humano, eu preciso melhorar aquele comportamento que antes eu fiz e que foi errado, que pode ter prejudicado o outro, para eu entrar numa relação mais maduro e mais saudável, tentando não repetir os mesmos erros. Então, gente, não tenha medo de ficar sozinho, de ficar consigo mesmo, para quando você entrar no relacionamento, você saber que esse relacionamento ele está vindo para contribuir significativamente com a sua vida. E homens e mulheres, né, cujas autoestimas apresentam-se esmagadas, decepcionam-se e fragilizam diante da massiva quantidade de casos, né, de ciúmes, infidelidade, que se precipitam em divórcios e separações. Então, eu acho assim bacana a gente pensar nessa questão do ciúme, né? O ciúme obsessivo, né? O que está por detrás de um ciúme obsessivo, né? O outro não pode olhar para o lado que você já está assim, achando que ele é o seu objeto. Hoje eu falo que para trair é algo muito simples, né? Você não precisa de ter a senha das redes sociais do seu parceiro. É muito simples. O que você precisa de pensar é o que está por detrás desse cuidado que você tem com o outro. Porque hoje as pessoas, elas estão, eu vejo isso no consultório, parece que é gostoso, prazeroso você ter relacionamentos extraconjugal, porque você não tem que lavar, você não tem que cozinhar, você não tem que passar, você vai lá, vive momentos bons com a pessoa e depois cada um volta para sua casa, para o seu mundo real, vamos dizer assim, e você sempre tem aí uma ou outra pessoa que você se relaciona. Eu fico pensando, será que não seria mais fácil ser solteiro e poder ter essas possibilidades de vivência ao invés de se enganar, né? De ter momentos de infidelidade? É claro que esse vídeo ele não tem o tom, né, e o apelo julgativo, né, de julgamento, mas a gente também precisa refletir quem que será que a gente está enganando, né? E por que essa necessidade de ter sempre um terceiro, um contato, uma paquera, né? E aí também uma dificuldade de separação do outro, porque aí eu não separo do meu esposo e da minha esposa, mas também acho muito fantástico ter uma paquera, ter um caso aí extraconjugal e a gente se encontrar, viver momentos juntos. Então fica esses questionamentos, né? Esses amores proibidos, né? Escondidos que de certa forma, será que são positivos mesmo?
Então as pessoas elas vivem, né, geralmente num estado de incompletude, parece que sempre está faltando algo, né? Nunca a pessoa está satisfeita. Condição esta que, como regra, seria encontrada através do acréscimo do que lhe é exterior, né? Que seria então uma outra pessoa. E o mais comum é sentir que essa plenitude idealizada será alcançada através da união com outra pessoa. Ou seja, para eu ser feliz, eu preciso do outro. Gente, isso é bobagem. Para a gente ser feliz, a gente tem que estar bem com a gente tem que se amar. Porque se você se ama, o outro vai te amar como uma consequência do que você sente por si mesmo. Isso é autoestima, isso é amor próprio. Então a gente, né, detém ao outro aquilo que o ser humano julga que não possui, né, em si mesmo. A imagem esta que representa um ideal imaginário do psiquismo humano, manifestado na representação social de felicidade de vida a dois. Então, fica esse questionamento para a gente pensar. Para eu ser feliz, será que eu realmente preciso do outro? Será que eu não consigo ser feliz sozinho? Não estou dizendo aqui que você não pode ser feliz a dois. Mas para você ser feliz a dois, primeiro você precisa passar pelo movimento de ser feliz sozinho. Nós viemos sozinhos a este mundo, né? Entre aspas, e nós morreremos sozinhos. Nada do que a gente constrói aqui em termos materiais nós vamos levar. Então, eu acho que é quase que teria que ser, né? Quase que um movimento obrigatório esse processo de evolução, de entender que momentos de solidão são importantes para que depois a gente possa compartilhar momentos a dois, né? Para que eu possa entender o meu espaço, a minha intimidade, os meus limites, refletir sobre as minhas fragilidades, para quando eu for para o encontro com o outro, eu despertar nele aquilo que há mais de bom em mim, porque eu fiz uma filtragem, né, de tudo aquilo que eu poderia fazer, né, numa relação a dois. Já percebeu, gente, que tem relacionamento que assim, o outro não pode ter um momento sozinho, eu tenho que estar o tempo todo falando com o outro, eu tenho que dormir todos os dias na casa do meu namorado, da minha namorada, porque eu não dou espaço para o outro ter outras relações, conviver com os amigos dele, conviver com as amigas. Gente, isso é saudável, nós precisamos de dar o espaço para o outro crescer e se desenvolver enquanto pessoa em outros ambientes com a família. O outro não é propriedade ou extensão nossa. Relacionamento saudável não é isso. Relacionamento saudável é quando você tem momentos distantes e em alguns momentos vocês se juntam para partilhar todas as vivências. E quando se afastam, você não percebe que está numa dependência afetiva. Porque na verdade, quando você quer o outro do seu lado todos os dias, né, frequentemente, que se ele não estiver do seu lado você não está bem, nós entramos num conceito da psicologia que é a dependência afetiva, a dependência emocional, que é o que o Tiago diz: para eu ser feliz eu preciso do outro, né? Então isso é dependência afetiva. E aí a gente precisa cuidar do coração, porque quando a gente cuida do coração, isso faz bem para nós, faz bem para a nossa alma, e os relacionamentos ao qual nós estabelecemos não ficam tão pesados. Gente, eu espero que eu tenha contribuído, né, com o nosso processo de reflexão e de evolução, e a gente vai se falando aí. Até breve, um beijo.